Fala, cartoleiro! Como que vocês estão? Estão preparados para mais uma rodada? E rodada essa 29, hein? Corinthians decepcionando muito, deixando muito a desejar. Nós tínhamos alguns jogadores do Corinthians no time, como Gil, João Vitor, que pelo menos conseguiram segurar o SG e fizeram uma boa pontuação. Renato Augusto foi a maior decepção da rodada. Juliano também deixou a desejar. E no último minuto, último lance do jogo, o nosso capitão foi lá e salvou a nossa pontuação. Graças a ele, conseguimos chegar a 62 pontos. Uma pontuação boa para a rodada. Claro, não tínhamos Rafael Veiga no time, mas faz parte. Bola para frente. E agora bora para a 30ª rodada, que vai ter apenas 9 jogos valendo. Porque o jogo entre Atlético Goianiense e Juventude não vai valer para a rodada, porque o jogo ocorrerá na terça-feira e já na quarta-feira vai ter rodada. Então não teria muito tempo para a gente poder escalar. Então por isso, esse jogo não vai valer para a rodada. Mas antes do vídeo começar, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos e bora lá conferir as dicas e o esboço do time principal para a rodada 30 do Cartola. Bora lá conferir! Como vocês podem ver aí na tela, o nosso time fez exatamente 62 pontos. Uma pontuação muito boa e chegamos a 1.640 pontos no total. Não tá aquela excelentíssima pontuação por uma escorregada aqui, outra ali, mas estamos tendo uma boa média e já tá valendo. Então, agora vamos vender o nosso time para a gente montar o esboço do nosso time principal. Bom, de goleiro nós temos algumas boas opções, como Diego Alves, eu acho uma boa opção, principalmente se o Flamengo não perder o SG. O Cássio eu vejo ele como uma boa opção, principalmente porque Fortaleza cede bastante pontos para goleiro. Não sei se o Corinthians segura o SG, mas o Cássio é um dos principais goleiros com defesa no campeonato. Tem exatamente 100 defesas no campeonato. A última rodada ele fez 10 pontos. Na verdade, a última rodada, se eu não me engano, ele zerou. Mas, literalmente ele zerou. Não é só porque tá aqui, porque ele não jogou mesmo. Quem jogou foi o Donelli. Mas na última rodada que ele participou, ele fez 0. Mas o Fortaleza é o time que é um dos times que mais cede pontos para goleiros, mesmo tirando o SG. Everson, vejo ele como uma boa opção, principalmente se o Atlético Mineiro segurar o SG. Com certeza, ele sempre pontua entre 8 a 10 pontos. Maílson é o melhor goleiro, tem 116 defesas no campeonato. É ótima opção, mesmo perdendo SG aqui, ele fez 12,50. Excelentíssimo goleiro para Cartola no ano de 2021. Ótimo goleiro. Goleiro do Inter, eu preferia que fosse o Daniel. Se fosse o Daniel, eu confiaria mais, mas com o Marcelo Lomba, eu já fico meio com o pé atrás. E o meu goleiro para essa rodada, Danilo Fernandes. São Paulo, principalmente quando joga fora de casa, ele é um time que arrisca, mas arrisca bastante pro gol, mas não é aquele time que sempre tá tirando SG. Então, juntando que o Bahia tá bem defensivamente nos últimos jogos, olha as pontuações do Danilo Fernandes. Ótima pontuação. Então, se continuar essa regularidade, já tá de bom tamanho. Bom, zagueiro nós temos algumas opções, como o Ilharão, principalmente porque ele joga de volante. Chapecoense cede bastante ponto para as meias. Tem um grande potencial para a rodada, mas pela minha falta de cartoleta não está no meu time. Zagueiro do Bragantino. Eu prefiro o Léo Ortiz, sendo bem sincero para vocês, do que o Fabrício Bruno. Tem uma regularidade maior. O meu primeiro zagueiro vai ser o João Vitor. Tem uma regularidade muito boa. Fortaleza também é um time que cede bastante pontos para zagueiro. E principalmente, se o Corinthians segurar o SG, ele tem um grande potencial para chegar entre 8 e 9 pontos. Uma ótima pontuação.
O meu outro zagueiro vai ser o Nathan Silva. Estou confiante que ele não vai negativar novamente, porque já tem 2 rodadas que ele negativa, uma 6,40 e outra menos 3,30. Então, eu creio que o Nathan Silva, espero eu, que ele não negative de novo, ok? Cuesta tem uma boa pontuação, principalmente dentro de casa. Claro que é um clássico. É muito difícil você saber quem vai vencer. O Grêmio tá vindo numa decadência danada. Teve briga no final do jogo passado. Tá uma confusão. A diretoria não sabe o que faz. O Cuesta tá principalmente bom para quem tá precisando de cartoleta. Porque ele tá vindo de menos 2,10. Então é uma ótima opção para quem tá precisando de cartoleta também. Bruno Mendes, vejo ele como uma boa opção. E Léo Pereira, que fez 10,90 rodada passada com o SG e mais alguns desarmes. Vejo ele como uma ótima opção caso segure o SG. Não tá no meu time porque tá bem valorizado, mas para quem tiver cartoleta sobrando, ótima pontuação, mesmo se desvalorizar. É uma ótima opção. Lucas Cal, não vejo ele como uma tão boa opção assim para essa rodada, e dos demais não vejo ele como boas opções. Laterais, nós temos algumas peculiaridades nessa rodada. Como o Fagner, ele é um lateral, tá voltando às origens dele, ele tá subindo mais. Então, o Silvinho tá soltando mais ele, então com isso pode ser que ele volte àquela pontuação, aquelas ótimas atuações dele mais ofensivas. Claro, se segurar o SG. Matheus Bahia, vejo o Bahia bem consistente defensivamente. As pontuações dele são muito regulares, principalmente nos últimos 4 jogos que ele atuou, né? Vejo ele com grande potencial. Quem mais? Felipe Jonathan, se ele jogar com um meia, igual ele estava jogando, se bem que é um clássico, o clássico é muito duro, então é difícil saber quem é favorito nesse jogo. Guilherme Arana, não tem muito o que falar, fez 2,50, tá desvalorizado, é uma ótima para valorização também. Outro lateral bom para essa rodada, e tem que ficar de olho, é o Eric. É um jogo meio difícil, é um jogo duro. O Bragantino sempre tá tirando o SG dos times adversários quando atua em casa. Só que o Eric é aquele coringa. E pelo fato dele ser coringa, a chance dele pontuar melhor é grande. Principalmente se segurar o SG. Tem um porém aí. O Bragantino também tá cedendo pontos para meia. E principalmente o Bragantino tá levando do gol também. Pode estar vencendo o jogo, mas volta e meia ele toma um golzinho. Quem sabe o Eric não dá uma assistência ou ele mesmo não vai lá e faz o gol. Principalmente porque no cartola ele é lateral, mas no time ele tá jogando como meia atacante. Então, ótima opção. O meu outro lateral é Ramon, que eu tô com poucas cartoletas, tô desvalorizando praticamente toda a rodada. Então, dos jogadores baratos e com grande potencial, eu vejo o Ramon. Tem que tomar cuidado para saber se não é o Mateuzinho que joga, mas se não for o Mateuzinho, o Ramon é uma ótima opção também. No meio de campo, infelizmente não tínhamos Rafael Veiga no time. Não estava acreditando assim que ele poderia ter uma ótima pontuação. Infelizmente, foi lá e meteu 2 gols, fez 22,20. Tá numa regularidade ótima. Scarpa então nem se fala. Todo jogo que ele começa titular, pelo menos tem uma assistência para ele. Nos últimos 2 jogos, olha as pontuações dele. Tem 9 assistências já no campeonato. Não tenho o que falar desses 2. Infelizmente, novamente, não vai estar no meu time. Primeiro por causa da valorização do Rafael Veiga. Não tem muito o que falar, né? Para quem tiver cartoleta, tranquilo, escale à vontade. É uma das melhores opções para mim nessa rodada. Se bem que é clássico. Clássico é um jogo mais duro. O Santos está tendo mais uma consistência nas últimas rodadas, mas Rafael Veiga, indiscutível. Mesmo não fazendo gol, ele faz seus 4, 5 pontos. Tá de bom tamanho. Nath Fernandes é a mesma coisa, mesmo quando não faz gol ou não dá uma assistência, faz uma pontuação que não negativa, quando ele não mita, né? Então, Nath Fernandes é uma boa. Terans é aquela coisa, o Atlético Paranaense é um time que oscila demais. Pode ser uma boa opção, mas não me agrada muito nessa rodada.
Renato Augusto é a decepção da rodada passada. Tá novamente no meu time pelo fato de que ele tá desvalorizado. Eu preciso ganhar um pouco de cartoleta. Quem sabe não faça um gol, não dê uma assistência. Ou pelo menos valorize para ajudar a gente a ganhar cartoleta. Meu outro meia, Andreas Pereira, tá no meu time também. E o meu terceiro meio campista é Patrick, do Inter. Negativou na última rodada que ele atuou. Então é uma boa para valorizar. E principalmente porque é um clássico. O Grêmio tá cedendo muitos pontos para atacante, para meias. E principalmente para defensores quando não tira o SG. Que tá acontecendo com bastante frequência. Com isso pode ser que o Patrick faça um gol ou dê uma assistência. Porque ele é um jogador que chega muito na defesa do time adversário, dentro da grande área, né? Então, quem sabe o Patrick não faça uma boa pontuação. Pelo simples fato de que ele está desvalorizado, também já é uma boa para ganhar umas cartoletas. Principalmente para mim, que está com poucas. Outro bom jogador, Everton Ribeiro. Está numa boa fase. Ainda mais que negativou a rodada passada. Tá uma boa para valorizar também. Alisson, como é clássico, no meu ponto de vista, o Inter é favorito para essa rodada, né? Pela fase de ambos os times. Mas clássico pode acontecer de tudo e o Alisson ir lá e fazer 2 gols ou fazer uma ótima pontuação. Então, é difícil e eu tô mais confiante no Inter, mas o Alisson também pode surpreender essa rodada. Assim como José Wellington, do Sport. O Fluminense cede alguns pontos para meio-campistas e, principalmente, o Fluminense cede gols, principalmente quando atua em casa. Então, quem sabe ele não faça uma boa pontuação, principalmente rodada passada, ele fez 5 pontos sem gol e assistência. Tá uma ótima pontuação. Então, vale super a pena. Gabriel Pereira pode surpreender, principalmente porque negativou na última rodada. Tá de contrato renovado. Não sabemos como vai vir o Corinthians, ainda mais que é um jogo complicado pela frente. Mas vejo ele com um grande potencial também. Bom, no ataque, nós temos 2 atacantes que, na minha opinião, são unanimidade nessa rodada. Hulk e Bruno Henrique. São os melhores atacantes no meu ponto de vista. O Hulk gosta muito de jogar em casa, tá vindo de boas pontuações, principalmente quando joga em casa. É clássico, para quem não sabe, Atlético Mineiro e América Mineiro é um outro clássico. Não é a mesma coisa que Atlético Mineiro e Cruzeiro, mas também é clássico. E a Chapecoense cede muitos pontos para atacante. O Gabigol vem num jejum de 8 ou 9 partidas sem fazer gol. E o Bruno Henrique, mesmo sem gol e sem assistência, tem uma média base muito boa. Ele fez 6,50, claro, com uma assistência, mas eu vejo ele com grande potencial nessa rodada. Assim como o Gabigol, vejo ele com bom potencial. Marinho, Roger Guedes, Arthur, Ítalo e Gilberto. Para mim, esses são as melhores opções para essa rodada. Sem contar no Yuri Alberto, que não está aqui. E também o Coelho, vejo ele com grande potencial. Fez 4,80, sem gol e sem assistência. E tem uma média base muito boa. Principalmente porque o Atlético Paranaense cede muitos gols quando ele é visitante. Mas o meu outro atacante, vocês têm que vir aqui em filtros, selecionar internacional e tirar os prováveis, porque o Yuri Alberto está como dúvida. Tem um grande potencial para essa rodada, como eu falei, é um clássico, mas o Grêmio está cedendo muitos pontos para atacante, para meia, para várias posições. Então, eu vejo o Yuri Alberto como uma ótima opção. Capitão essa rodada, por enquanto, eu vou colocar a braçadeira no Hulk. E o técnico, eu vou ir com Cuca. Vejo ele como a melhor opção. Para quem tiver cartoleta, sem sombra de dúvida, Renato Gaúcho é a melhor opção. Eu não tenho cartoleta para ele. E também ele fez uma ótima pontuação rodada passada. Fez 6,37. Então, eu não iria escalar ele mesmo, porque eu preciso valorizar um pouco esse time. Outra boa opção, Diego Aguirre, para quem estiver confiante no Inter.
ou Wagner Mancini para quem estiver confiante no Grêmio. Pode ser 1-0 para ambos os lados, pode ser 1-1, pode ser um jogo 0-0, ou pode ser uma goleada para qualquer lado. E para quem tiver com poucas cartoletas, Alberto Valentim, vejo ele com uma boa opção também. Goleiro, como o nosso goleiro é o goleiro mais barato da rodada, então eu não tenho como escalar o goleiro no banco. De lateral, eu só tenho uma opção, então tem que ser ele mesmo. De zagueiro, vou ir com o Vitor Cuesta. No meio de campo, vou com José Wellington do Sport. E no ataque, eu vou fazer uma aposta. Caso algum dos meus atacantes não jogue, eu vou confiar em Mike, da Chapecoense. Se alguém for tirar o SG do Flamengo, eu acho que é o Mike que tire, porque ele é um dos principais jogadores ofensivos desse time da Chapecoense. No último jogo entre Corinthians e Chapecoense, ele acertou uma bola na trave em um dos poucos lances de ataque da Chapecoense. Se ele faz um gol, já era, mata o SG de muitos cartoleiros e ia fazer uma boa pontuação. Então, creio que se alguém for tirar o SG do Flamengo, é o Mike que possa tirar. E o esboço do time principal para a rodada de 30 ficou da seguinte forma. No gol, Danilo Fernandes. Nas laterais, Guilherme Arana e Ramon. Na zaga, João Vitor e Nathan Silva. No meio, Renato Augusto, Andreas Pereira e Patrick. No ataque, Hulk, Bruno Henrique e Yuri Alberto, como o Hulk capitão e o técnico Cuca. No banco de reservas não temos goleiro, pelo fato do nosso goleiro ser o mais barato. Então na lateral nós temos Marlon. Na zaga nós temos Vitor Cuesta, no meio José Wellington e no ataque Mike. Bom, se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos e no decorrer da semana eu vou soltar um vídeo do time Bom e Barato e Valorização e também a atualização de todos esses times, ok? Então eu vou ficando por aqui. Fui, falou e tchau!